desejar boa tarde aqui ao Aloysio, dizer que é um prazer recebê-lo aqui, assim como a gente recebeu o Alexandre Rosa e o Neco. Agora, a Câmara Municipal de São João da Barra, num momento, se tornou aí realmente algo de repercussão não só regional, mas nacional também, diante, infelizmente, de alguns fatos que aconteceram lá. Né? E você, como líder do governo Carla Machado na Câmara, você desenvolve um papel extremamente importante e às vezes também até um pouco de polêmico, muitas vezes por negar alguns pedidos que são feitos pelos vereadores de oposição. Mas nesse momento, a gente está vivendo agora um clima de um novo embate, que é a possibilidade de São João da Barra ter 13 ou permanecer com 9 vereadores. Né? Os vereadores de situação não querem esse aumento. Existe algum motivo específico para vocês não querendo, então, aumentar o número para 13 vereadores? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, para estar aqui. Queria mandar um abraço para todos de São João da Barra, principalmente nosso 5º distrito, aí, que é Continental, tem muitos ouvintes lá no 5º distrito. Queria mandar um abraço para o seu pai, para sua mãe, que são meus fregueses, seu Renato, lá em Gruçaí, todo Sebastiana, mundo. São meus fregueses lá no mini mercado Gruçaí. E um abraço para toda São João da Barra. Não, realmente nós estamos pautando de acordo com a população. A população lá foi feita uma enquete na rádio Gruçaí FM, onde 67 pessoas disseram que não queriam o aumento. E 17 pessoas disseram que queriam o aumento. Na Rádio Barra, que é a rádio comunitária da cidade, também 72% dos ouvintes não querem um aumento. A nossa cidade hoje ainda tem 31.700, segundo o IBGE, na última apuração aí da população de São João da Barra. Então a gente vê o seguinte, não está ainda com essa necessidade, ainda mais atendendo ao apelo popular. Agora só para a gente entender, mas hoje a Justiça já permite esse aumento? Qual é a possibilidade? Para chegar a 13 vereadores, qual é a população para que se tenha 13 vereadores? Olha, a lei que eu tive acesso diz o seguinte, diz que cada cidade de 15 a 30 mil seriam 11 vereadores. No máximo de 11 vereadores, pode chegar ao máximo de 11 vereadores. Cidades acima de 30 mil a 50 mil, no máximo de 13 vereadores. Mas pode optar e ficar com os 9. Então a lei diz claramente, é máximo de 13, mas não quer dizer que seja 13. Pode ser os mesmos 9, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13. Então, a gente está atendendo ao apelo popular que a gente vê também na internet, em diversos blogs, campanhas que estão sendo lançadas através de redes sociais, que pedem a manutenção, em alguns casos até a diminuição. Lá na cidade de Petrópolis, se eu não me engano, tem 11, tem a possibilidade de chegar a 20 e a população foi ouvida, quer que venha para 9, que é o mínimo, né? Então a gente está seguindo aí o que a população manda, já que nós somos representantes do povo. Nós somos representantes da população. Campos, inclusive, existe até já alguns movimentos, né, contra o aumento para 25 vereadores, né? Como aqui em Campos hoje a gente tem 17, pode aumentar para 25 e já existem algumas frentes aí, algumas pessoas criticando esse aumento. Só que aqui diferente, os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, concordam em colocar em avaliação. A Câmara não pensa nem em colocar isso em discussão? Como é que é isso? Nem em colocar em pauta vocês pensam? Olha, na última sessão foi até aberta uma discussão ao público, foi convocados presidentes de partidos, foram convocados pré-candidatos, e o que nós assistimos lá foi o presidente insistindo para que as pessoas viessem até a frente para dar alguma opinião. E depois de muita insistência, vocês podem ver a filmagem, é que levantou um presidente de partido, 2 pré-candidatos, o advogado que nos acompanha, no caso o advogado que acompanha os vereadores da situação, a procuradora da Câmara, e por aí parou. Então, quer dizer, o público, o povo, que é o que a gente representa, está contra. E se está contra, eu tenho que estar lá junto com o povo, eu tenho que responder a quem me colocou lá dentro. Mas valia em uma pesquisa mais, ou seja, porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo ouve rádio, nem todo mundo tem acesso à internet para dar sua opinião. Não seria necessário fazer uma pesquisa mais ampla, talvez? Não seria o caso? Olha, Rodrigo, poderia ser feito, mas quem vai bancar essa pesquisa? Quem vai ser o responsável? Teve um vereador até da bancada lá que falou de uma consulta popular, de um plebiscito, mas quem que vai custear isso? Como que a prefeitura, por exemplo, custearia isso? Não teria como. A própria Câmara? A Câmara, o presidente não se mostrou em momento algum com essa disposição, né, de querer custear uma situação dessa.
E a lei diz que é os atuais vereadores que têm o direito de decidir. Então, está na mão dos atuais vereadores fazer essa decisão. E foi o que falaram lá, outros vereadores da oposição falaram que poderia, isso a justiça vai resolver, vai dar como certo. Ué, então não precisa passar no plenário. Por que estão preocupados com o meu voto se vai dar como certo que vai ser 13 cadeiras? Isso, São João da Barra tem ficado muito assim, às vezes, para a população que está de fora, porque a gente sempre sabe que são 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E quase sempre, em casos de conflito entre o legislativo e o executivo, o judiciário tem sido o poder predominante. E em que momento vocês pretendem trabalhar isso? Porque deveriam ser 3 poderes independentes, né? Ou seja, no caso da justiça ter que intervir, realmente é uma coisa que vocês pensam de que forma? Não seria o caso de repensar isso? Como é que vocês trabalham? Olha, devido aos embates que vem acontecendo, a Justiça tem sido uma grande parceira. Agradeço ao Judiciário por estar sempre ali à disposição. Às vezes a gente sente até que tem embates que não precisavam chegar até o Judiciário, mas tem chegado por causa da divergência entre situação e oposição. Isso está acontecendo direto. Agora, eu não fui chamado uma única vez. O vereador Jonas não foi, o vereador Elinho, o vereador Capucci, o vereador Joãozinho, não foram chamados uma única vez para poder conversar com a oposição sobre esse tema. Isso foi entrado de assalto e foi feita uma campanha lá querendo colocar os pré-candidatos contra a gente. Agora, por outro lado, a população está com a gente, porque a população está se declarando. O portal OZK lá fechou uma enquete que ficou sexta, sábado e domingo, 1.458 pessoas favoráveis a 9 e 498 favoráveis a 13 e 185 favoráveis a 11. Então, eu tenho que seguir quem me colocou lá. Eu não posso seguir pressão, porque pressão vocês já viram que nós já sofremos de vários motivos e aguentamos firme lá. Com certeza. Agora, Luiz, o que é realmente também a gente tem que destacar, porque se um aumento de vereadores realmente ocorresse, beneficiaria também hoje quem é atual vereador e que pode tentar a reeleição. Então, ou seja, esses vereadores que hoje estão na bancada governista também seriam beneficiados pelos 3 vereadores e nem por isso vocês estão, na verdade, optando por isso, né? Eu acho que beneficiaria entre aspas, porque eu, por exemplo, competi em 2004, fiquei como segundo suplente com 9 cadeiras. Continuei trabalhando, me apresentando perante a população, ouvindo a população e fui agraciado com 863 votos em 2008, tive 406 em 2004, 863 em 2008. Então, quer dizer, a população sentiu que precisava lá dar uma chance ao Aloysio. Hoje eu falo, eu agradeço a 863 que me deram a chance de mostrar o meu trabalho, de poder. E o que vai vir, o futuro a Deus pertence. Como eles vão julgar a gente, é isso aí que a gente tem que ouvir, é a palavra do povo. Porque o povo, eu acho que quem tem o direito de julgar quem vai estar lá não é a população de São João da Barra. Por isso que vocês estão colocando justamente a cara para bater sempre, né? Então sempre nessas discussões. Agora falando um pouquinho a respeito da atual situação na Câmara. A gente viveu esse momento polêmico lá, né? Inclusive a gente falou um pouquinho sobre esse assunto com o Neco, falamos também com o Alexandre Rosa, que gerou todo esse impasse com relação ao orçamento do município, né? Vocês foram à justiça, conseguiram, de uma certa forma, conseguiram reverter a situação e o orçamento foi liberado, né? Em que momento você percebe que infelizmente, essas discussões acabam partindo mais para o lado da questão política do que realmente em benefício da população? Olha, a gente percebe direto, né? Um governo que vem há 6 anos trabalhando, fazendo os serviços, fazendo o dever de casa e fazendo grandes investimentos estruturantes no município. Hoje temos serviço de esgotamento sanitário em toda a sede do município, com a construção de uma extração de tratamento de esgoto nova. Temos as drenagens que Gruçaí, que você conhece bem, passou um sufoco na época das enchentes. Drenamos Gruçaí em quase sua totalidade. Calçamento de diversas ruas, urbanização, praças que estão sendo construídas, escolas, postos de saúde. Então a gente vê que a coisa que vinha funcionando corretamente, depois de que entrou a atual mesa diretora, atravancou, parou. A atual mesa diretora é que criou essa situação, não colocando em votação, porque eles passaram a ser minoria, então eles optavam em não colocar em votação tudo aquilo que o executivo enviava para poder dar continuidade aos trabalhos. Então a gente sente que o lado é político, é tipo assim, aquela política de quanto pior, melhor. Vamos ficar sem a coleta de lixo, vamos ficar sem o caminhão limpa-fossa, vamos ficar sem a distribuição de água, porque o governo vai mostrar a incompetência. Mas o povo já vê que há 6 anos o governo fez a sua parte. E por que em 6 meses atravancaram o governo?
Agora, você como líder governista, você acaba, como eu disse, sendo muitas vezes o porta-voz da prefeita Carla Machado na Câmara, né? E, inclusive, em alguns momentos, aquela pessoa que nega certos pedidos de informação, se posiciona contra determinadas coisas, que puxa, na maior parte, a votação aí dos demais governistas, né? Ou seja, alguns pedidos que são feitos realmente, que são negados por você de uma certa forma, pela bancada governista, é simplesmente negado pelo fato de vocês não concordarem com o que está sendo pedido por ser uma questão política ou porque realmente não tem por que estar dando esse tipo de explicação, não cabe explicar isso aos vereadores de oposição? Foi ótima essa pergunta sua, porque o que acontece? Nós já passamos lá, esses dias fizemos um balanço, eles já me enviaram, nesse tempo todo, 46 pedidos de informação. Nós temos lá, sem responder, em torno de 16. Mas os outros foram respondidos. Então, ou seja, 30 foram respondidos. Exatamente. A Câmara tem lá em seu poder 17 pedidos de informação feitos pela bancada de situação quanto aos trabalhos da Câmara, quanto à distribuição dos recursos da Câmara, como está sendo aplicado, aluguel de gabinetes, aluguel de carros, quanto é gasto de combustível, diversos pedidos de informação e não vão à votação. Eu, como líder do governo, cobro ao presidente, o presidente disse que está na Procuradoria, esse dia até falei, presidente, então agora nós temos mais um vereador, né? O senhor, a procuradora e nós 8, porque a bancada bota para votar, você não coloca em votação, tem que passar pela Procuradoria, ou seja, quem decide agora é o senhor que coloca em votação, e a procuradora. Nós temos lá hoje, Rodrigo, pedidos de 25 de maio, 17 de maio, que não foram apreciação de plenário. Então, nós também optamos pelo aquele ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Já que não responde às nossas cobranças, os nossos pedidos de informação, os nossos projetos de lei para modificação da nossa lei orgânica, que a gente já entrou com os 2 ou 3, ele não coloca em votação, já entramos com um pedido para ele dar vale alimentação auxílio alimentação e vale transporte para os funcionários da Câmara, como eles mesmos cansam de pedir ao Executivo para os funcionários do Executivo, ele não coloca em votação. Então, meu amigo, já que não estão respeitando o direito dos vereadores de situação, não podemos também respeitar o direito deles. Aí jogam para a galera que não deixa passar nada do governo, que não aprova nada do governo. E por que não fala? Porque que não deixa também botar em votação o que a gente pede sobre a Câmara. Vereador, agora como é que é trabalhar isso sem que a população saia prejudicada? Ou seja, como fazer com que isso fique realmente ou seja, na disputa política entre situação e oposição e a população realmente não saia prejudicada nisso, como aconteceu, por exemplo, com o Verão, que o senhor, como o senhor mesmo disse, é empresário lá em Gruçaí, sabe? Isso. As pessoas falam, obviamente, que o impacto esperava-se que seria muito maior, mas houve impacto. Quem mora ali e quem trabalha ali depende do Verão para ter o seu sustento, muitas vezes no ano todo, percebeu esse prejuízo, como aconteceu em algum momento com a coleta de lixo e como aconteceu em outras situações. Como fazer com que a população realmente não saia perdendo nessa disputa que acontece no Legislativo são-joanense? Olha, eu esperava que a gente conseguisse isso através de diálogo e entendimento, mas tivemos que chegar ao ponto, né, de ter uma paralisação na coleta de lixo, uma proposta que foi proposta pelos próprios funcionários, que estavam todos com carta de demissão, carta de aviso prévio assinada, então todos desesperados, fizeram essa proposta e pararam por 3 dias para poder entrar em votação, que só entrou em votação porque o TJ determinou. Em momento algum, a oposição quis conversar, quis ceder, para poder a coisa voltar ao normal. Eles entraram, eles tiveram que colocar, porque o TJ assim determinou, eles agora entraram com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade da lei, e novamente, por unanimidade, foi dito que a lei é constitucional e que a lei pode continuar, e é isso que a prefeita está fazendo, que essa lei liberou aí, que ela remaneje 50%. Isso tem que ficar bem explicado. Em momento algum, teve aumento de pedido de verba, novo dinheiro, é simplesmente o dinheiro que tinha sido mexido na época do orçamento com emendas inconstitucionais, voltando para onde ele tinha sido planejado para ser gasto aí pelo município. Tá certo, vou pedir para que o vereador permaneça aqui com a gente, né? Só mais uma questão ainda falando sobre o Legislativo. Hoje, qual seria aí a principal proposta do Executivo hoje na Câmara? Ou seja, qual seria hoje o principal projeto a ser votado, o principal projeto hoje que realmente precisa ser
trabalhado e pode realmente haver mais algum embate ou mais alguma divisão em algum momento? Olha, no momento nós ontem aprovamos um projeto no qual as pessoas que tenham débito com o erário municipal poderão fazer doação. Por exemplo, você tem lá um imóvel, está com dívidas, na dívida ativa, um problema, vai ser regulamentada essa lei para poder ser, através de doação, você pagar com um imóvel, com alguma coisa, para poder o município se ressarcir aí, os cofres públicos dessas dívidas. E como é que foi a apreciação? Foi aprovado, a lei, essa lei foi lida ontem e foi encaminhada às comissões, desculpa. E também foi lida ontem a lei de aumento do cartão cidadão para R$ 230 e do cartão alimentação para R$ 260. Essa aí, uma lei que na quinta-feira passada, hoje é terça, na quinta-feira passada, nós entramos com uma indicação, nós 5 vereadores da situação, pedindo o aumento do cartão alimentação para os servidores públicos municipais para o valor de R$ 260. Quer dizer, indicamos, não imaginávamos que ia ser possível, mas os técnicos da prefeitura já tinham estudos lá e esses estudos indicaram que era possível. Eles iam até ser menos um pouco, mas aí conseguiram que dava para chegar a 260 e a lei ontem foi enviada e já foi lida para que seja aprovada aí, é o que está hoje em tramitação na Câmara. Então, a aprovação, tendo os 5 vereadores, ela é garantida, então, né, nesse caso aí, não há nenhum impedimento. Acredito que sim, porque vai para as comissões, vai ter o parecer das comissões e depois desse parecer indo a plenário, com certeza a gente consegue aprovar.